Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acho muito importante a gente valorizar as coisas boas e as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Eu já contei várias coisas ruins, né, que aconteceram, e hoje eu quero falar de uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, que foi conhecer o meu marido. Eu costumo falar que ele é o sol que iluminou minha vida, assim. E eu quero contar nesse vídeo como a gente se conheceu, como a gente veio namorar e chegar ao casamento. Ele morava aqui, nós éramos vizinhos, eu morava na casa da minha mãe. E nós tínhamos um amigo em comum que ele ia lá conversar com ele, que era inquilino da minha mãe. E ele chegava, assim, eu tava lá, ele nem me cumprimentava. Eu achava ele muito metido. Eu ficava, que moleque metido. Nem me cumprimentava assim. E é questão de boas maneiras, né, gente? A pessoa que chega, cumprimentar. Quem já tá ali no local. E ele ficava lá, conversava, ria, tudo, nem olhava pra minha cara. Aí teve um dia que eu saí mais cedo da escola. Eu não tava bem, tava fazendo uma prova, pedi pra sair, que eu não tava em condição de fazer a prova. E eu vim pra casa e subi na ladeira que vem por esse bairro, né? Eu tava do lado esquerdo, aí ele tava do lado direito. E ele veio e me perguntou. E aí eu tava chorando, e por que você tá chorando? Acho que vocês já perceberam que eu chorava bastante, né? E eu falei pra ele assim, achei estranho, né? Conversar comigo. Aí eu falei assim, não adianta, você não vai entender. E eu tava passando aquele conflito, né, entre o coração e a razão. E um texto até que eu me identifico na Bíblia de Romanos 7, 21 até o 24, onde eu gosto, me identifico com esse texto, que o apóstolo Paulo aparentemente também passava por uma situação, assim, uma luta, né, entre o que a gente quer e o que é certo. Se vocês tiverem curiosidade de ler, gosto muito. Aí então eu falei, né, que ele não entendeu o que estava acontecendo, só que ele insistiu. Tem uma pessoa mais curiosa que meu marido, eu desconheço. Aí a gente veio pra casa, caminho de casa, eu fui contando pra ele. Eu sei que a gente ficou até umas 2 horas da manhã conversando. Parecia mais assim, né? Um tentando convencer o outro de quem tinha razão. E aí, a partir daí, a gente virou amigos mesmo, amigos confidentes. Aí teve no outro dia, ele foi lá conversar lá. Aí eu chamei ele, peguei a Bíblia, sentamos assim na entrada, no chão, na entrada da casa da minha mãe. Aí mostrei os textos pra ele, onde mostrava, né, o que eu tinha falado na noite anterior pra ele, que eu tinha que provar pra ele que tava lá na Bíblia, né? E aí a gente começou, isso virou uma coisa constante, aí a gente começou, a gente estava na mesma escola, íamos e vínhamos juntos da escola muitas vezes. E era sempre assim. Aí no caminho a gente ficava até umas 2 horas da manhã conversando. E era mais debatendo assuntos, assim. A gente sempre. Aí eu chamava ele pra aqui na casa dele, pra gente conversar. Eu escutava a avó dele brigando. Aí eu pensava assim, eita, essa senhora aí não deve estar gostando da minha amizade com ele. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu sou entre 5 a 6 anos mais velha que ele. E né, já tinham passado, né? Separada, com uma filha. Aí com certeza ela não via. Talvez achasse que eu tava tentando seduzir o neto dela. Aí não via com bons olhos a nossa amizade. Aí eu escutava ela brigando. Mas eu gostava muito de conversar com ele, e ele também comigo. Aí a gente conversava, assim. Eu gostava de conversar com ele, porque ele sempre me ouviu com atenção, né? Nunca dava em cima de mim, como eu já falei pra vocês. Ele até incentivava a ficar com os meninos na escola, os meninos que eu conhecia, e me livrar de alguns também, me ajudava a me livrar de alguns, em algumas situações, né? Sei lá, aqueles caras chatos. Aí ele me ajudava a me livrar. Então nós éramos bem amigos mesmo. Ele me acompanhava com a minha mãe no hospital. Me acompanhava nos lugares que eu chamava pra ir. A gente estava sempre junto. Nós éramos muito amigos mesmo. E eu gostava, admirava a pessoa que ele era. Porque ele, a história dele fez eu ver que a minha, em questão de sofrimento, não tinha nem comparação. Porque ele perdeu a mãe dele
Ela faleceu de falência no rim, né? E um ano mais ou menos depois, a avó que ficou responsável por ele e os irmãos veio falecer de câncer no intestino. E ele ficou responsável aqui pela casa, que limpava, cozinhava, levava o irmão pro médico, caçula, ia para reunião de escola e trabalhava. Então ele ficou, né, responsável por tudo mesmo, com 18 anos. E ele era uma pessoa assim muito alegre. Então eu gostava de conversar com ele, a alegria dele contagiava. Na rua, brincava ainda, empinava pipa, ele não deixou se abater pelos problemas da vida. Então, assim, era contagiante aquela alegria. Então, eu gostava muito da companhia dele. Uma amiga, uma vez, até falou, né, que se ela fosse casar com alguém, ela queria casar com alguém engraçado. Na hora eu não entendi, mas depois eu vim entender mesmo. Então, pessoas com senso de humor, assim, é muito bom pra gente conviver. Pessoas, né, positivas, com senso de humor. E aí fez sentido, né? Quando eu conheceu o Felipe, isso fez sentido. Ela tem esse tipo de exigência, assim. Eu até então sempre defendi a amizade entre homem e mulher. Achava preconceito, assim, pessoa apaixonar, não dá certo que acaba desenvolvendo um relacionamento romântico. Acho que o Zac tá acordando. E então eu defendi, até os vizinhos, assim, comentava que a gente ia acabar namorando, todo mundo falava. Eu falava, imagina, que isso. Realmente não via ele com esses olhos assim. Mas começou a acontecer que quando a gente se despedia, que ele vinha, a gente vinha da escola, tava beijinho no rosto, então dava aquela vontade de virar o rosto, virar a boca assim. Uma vez eu tava subindo a ladeira do Real, ele tava descendo. Aí eu senti aquelas borboletinhas no estômago e eu me conheço. Aí quando isso acontecesse, eu falei, não, eu sabia que quando isso aconteceu eu tava apaixonada já. Aí eu, não é possível, não é possível, ele não. Ele não, assim, né? Que eu tinha muito medo da gente estragar a amizade da gente. Aí não queria nenhum envolvimento dessa forma. Aí outra vez eu fui numa sorveteria e ele tava lá com uma amiga. Eu lembro que eu senti ciúmes. Ele garantiu que não tinha nada assim, mas eu senti ciúmes dele. Outra vez fui chamar ele que tava brincando com os brincando, não, conversando com os amigos dele na rua. Aí eu queria conversar com ele. Aí me deu ciúmes também. Ele até falou assim: ah, podia ter chamado ele lá conversar com você. Mas aí foi começando a ter esses sinais assim de interesse já. Aí uma vez, eu também sonhava com ele, comecei a sonhar. E é engraçado que nós nos encontrávamos em todos os lugares, assim. Tipo, muitas vezes em locadoras, que a gente tinha esse gosto em comum de alugar filme para assistir. Aí encontrava em locadora, encontrava em vaga de emprego, na sorveteria. Até parecia aquela música do Jota Quest, que fala: o amor deve estar do seu lado. Do seu lado, essa música que chama. Aí parecia essa música, assim, tipo, o amor tava ali do lado e eu não me dava conta. Porque foram 2 anos, assim, né, de amizade mesmo. Aí até que um dia eu comentei pra ele que eu escrevi em diário. A gente tava sentado na varanda de novo ali na casa da minha mãe, no chão mesmo. E ele perguntou se eu já tinha escrito sobre ele no diário. Aí eu falei que sim. E ele perguntou o quê? E aí eu escrevi o que eu comentei com vocês. E aí quando eu falei pra ele, toda sem graça, ele disse que era recíproco. Aí perguntou se eu queria namorar com ele. Aí eu falei assim, olha, eu só namoro com uma pessoa que estuda a Bíblia, porque eu namoro pra casar. E essa pessoa tem que ter os mesmos valores que eu. Aí ele foi e concordou em estudar a Bíblia. Aí eu fui comentei com a minha mãe, e ela falou que aquele moleque que soltando pipa aí na rua. Aí eu falei com meu irmão falou que ele era uma boa pessoa, de boa índole, não tinha uma reputação manchada, assim. Então, realmente não tinha nada, assim, pra falar dele. Era uma boa pessoa mesmo. Aí, e tem 2 coisas, assim, que eu admirava nele, que aconteceu, me chamou a atenção. A gente tava no quarto, aí quando ele foi sair, tava apertado pra ir no banheiro. E
ele não forçou a porta, assim, sabe? Ele com toda a paciência ali tentando abrir a porta. Então eu vi um autocontrole dele, um autodomínio. Aí como eu tinha minha filha, né, adolescente, eu vi que isso era uma qualidade essencial para um casamento. E outra, quando a gente terminou o namoro, a gente terminou umas 8 vezes. Aí eu perguntava pro Guilherme se ele tava em casa. Aí o Guilherme falou que tava em casa jogando videogame. Aí eu pensei, normalmente homem, quando termina o namoro assim, vai pra balada atrás de mulher, né? Ele não fazia isso. Então isso pesou muito, assim, na minha decisão de querer casar com ele. Até na 8ª vez, assim, que a gente terminou, eu vim aqui com a intenção de ficar a última vez. Ia terminar o namoro definitivamente, assim. Aí foi quando ele me pediu casamento. Aí eu aceitei. E era engraçado que toda vez que a gente terminava, aí a gente começava a conversar naturalmente, assim, e voltava a namorar. Era muito, a amizade era muito forte, a gente gostava muito da companhia do outro, de conversar um com o outro. E é isso, aí a gente vai fazer 11 anos em agosto agora, mês que vem, dia 22. Já estamos juntos aí, né, nesse tempo. Fizemos muitas coisas juntos, já realizamos muitas coisas, viajamos bastante, nos aventuramos também muito, temos muitos planos. Já passamos, né, estamos passando por uma fase difícil agora. E temos o nosso fruto do nosso amor, nosso filhinho Zac. E uma coisa assim dele que eu gosto muito no vocabulário dele, não existe não pra mim, assim, tudo que ele pode fazer pra mim, ele faz. Então, ele faz de tudo pra me agradar. E com ele também não tem lugar ruim. A gente, assim, já ficamos em ponto de ônibus, chovendo, aquele frio. E na companhia dele não é ruim. Espera em hospital. Então, juntos a gente enfrenta qualquer coisa, assim, de boa. E uma vez também, que a gente tava namorando, a gente foi no shopping e não tinha ônibus pra cidade que a gente mora. Que inclusive não tem shopping até hoje. Aí a gente ficou preocupado, que era tarde, né, pra ir embora. E aí a gente pegou um outro ônibus, que ia pra outra cidade, que saiu o ônibus antes, né, do lugar onde a gente tava. Aí eu lembro que a gente tava lá esperando. Aí ele foi, me abraçou assim, colocou minha cabeça no peito dele. Aí foi a primeira vez que quando eu saí assim pra passear, eu não senti vontade de beber pra me livrar das minhas tormentas, assim, né? E eu me senti protegida. Foi a primeira vez que eu me senti protegida, assim. E eu me sinto assim com ele até hoje, protegida. E ele não é perfeito, né? Assim como eu não sou perfeito. A gente tá tentando consertar a imperfeição do outro até o paraíso, né? Onde todos vamos ser perfeitos. O paraíso descrito em Lucas 23:43. A gente tem essa esperança. E aí, realmente vamos ser felizes de verdade mesmo, né? E uma coisa que eu queria comentar com vocês, que ó, o que fez eu vir atrás dele, né? Foram 2 situações que aconteceu com uma amiga minha. Ela tinha ido para uma balada e conheceu um rapaz, né, que atualmente é marido dela. Ela disse que na primeira encontro, assim, eles ficaram juntos, tudo. Ele pegou o telefone dela, ficou de ligar. Aí ela ficou ali angustiada, esperando a ligação dele. Ele não ligou, acho que passou 1 ano e nada. Aí ela voltou para esse lugar e encontrou ele lá. E ela chegou nele e chegou assim, querendo satisfação. Por que você não me ligou? Eu achei muito legal essa atitude dela de cobrar, de falar o que queria, o que sentia. Eu sempre fui muito orgulhosa, sempre achei que o homem que corre atrás da mulher. Aí, e outra, foi uma inquilina da minha mãe, que eles tinham brigado, o marido ia sair com o carro. Aí ela pulou assim na janela do carro pra segurar o marido e não deixar ele sair. Então, assim, eu achei tão importante realmente de lutar pelo que a gente quer, né? E é importante a gente saber o que a gente quer. E o que todo mundo quer é ser feliz, não é verdade? Então, se você se conhecer, né, saber o que você realmente quer num relacionamento e encontrar
realmente agarrar a felicidade aí. Foi o que eu fiz por causa desses dois exemplos aí. Eu falei, não, dessa vez eu vou lutar. Porque por ele eu achei que valia a pena mesmo. E é isso, né? A gente tá feliz, né? Espero muito que vocês encontrem a felicidade de vocês, sejam felizes, né? Quem tá feliz, quem tá buscando aí. É importante a gente se conhecer, saber o que a gente quer pra buscar isso depois. E esse é o meu vídeo de hoje. Um beijo. Até o próximo.